E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estar apresentando a música Mesmo Sem Entender, do Thales Roberto, e a temática de hoje vai ser fé. Eu vou tocar então agora a música para vocês, depois a gente começa a falar um pouco sobre ela. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus, e o seu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender.
foi a música, né? Mesmo sem entender, do Thales Roberto. E pra gente começar a falar um pouco sobre ela, eu vou puxar aqui, né, o assunto e vou falar sobre esse primeiro parágrafo, né, que ele repete no decorrer da música algumas vezes. Ele fala que, mesmo sem entender, eu confio em ti. E é uma definição perfeita do que é a fé, né, que é esse nosso tema que a gente escolheu hoje. Que é justamente essa confiança, essa certeza de uma coisa que a gente não consegue ver de imediato. Uma certeza de algo que está para além da nossa visão, né, no momento. E eu vou passar a bola para a Dulce. Alguma consideração, Dulce, sobre essa definição, né, de fé? Uma coisa tão abstrata, né? Realmente, ele diz, o autor diz, mesmo sem entender, né? Eu descanso em ti, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Realmente, por mais que a gente tente explicar a fé, parece que é algo que transcende, né? Podemos dizer assim que a fé é a energia de Deus em nós. É algo que a gente tem pessoalmente, né? Cada um tem a sua fé, seu grau de fé, mas como a definição na tradução bíblica é que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, é algo tão poderoso, tão inexplicável que nós não vemos, mas a gente sente o resultado da fé. E na música, o autor não está entendendo nada, está tudo muito confuso, mas ele acredita que o melhor de Deus vai acontecer. E isso é prova de fé. Sim. E é incrível, esse é um paradoxo mesmo, essa coisa, porque ó, olha a intensidade disso. Você tem certeza de uma coisa que você não está vendo, sabe? É realmente paradoxal e de uma força assim brutal, sabe? E a gente costuma geralmente trazer para o âmbito religioso, mas a fé é um assunto, é uma coisa que transcende completamente, às vezes, os nossos parâmetros, né, de compreensão, sejam esses parâmetros religiosos ou parâmetros, né, de compreensão de mundo, né? Enfim, e depois desse parágrafo, né, no segundo parágrafo, ele fala uma coisa muito interessante também. Mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, essa coisa do meu jeito é uma coisa muito nossa, né, de a gente querer ter o controle, querer que as coisas aconteçam justamente como a gente acha que elas deveriam ser, né? Essa necessidade da gente de estar controlando as coisas, de estar à frente de tudo. E aí a gente acaba, às vezes, se frustrando muito, né? Porque a gente realmente não tem o controle o tempo todo das coisas, né? E aí eu ia te trazer essa pergunta. Por que a gente tem tanto, né, essa necessidade de controle, de querer estar à frente, de querer controlar tudo, né? Então, aí ele vem trazendo, né, nesse segundo parágrafo, o sofrimento dele, né? Pelo fato dele querer entender, está sendo difícil para ele aceitar a situação, e ele até traz tudo tão difícil para mim, né? Mais difícil para mim. Ele está assim num sofrimento. Por que desse sofrimento? Porque nós, seres humanos, a gente tem a dificuldade de aceitar aquilo que a gente não consegue compreender, entender, e aquilo que nos vem, né, sem uma compreensão, a gente não consegue aceitar, e quando as coisas elas não fluem do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, que a gente imagina, então nós vamos nessa briga, a gente começa a brigar sem entender as coisas, nós começamos a brigar e aí a gente gera para nós um sofrimento desnecessário, porque é uma arrogância do nosso ego querer controlar tudo, querer entender tudo, né? Mas a vida nos prega peça. Sim. Né? E ela chega muitas das vezes e nos impõe situações que fogem ao nosso controle. É nesse momento que nós temos que aprender, né, a aceitar, a resignar e não ficar brigando com a situação, né? Até tem uma frase de Freud que diz que nós somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos feitos de pedra
ou de ferro, né? Porque a vida ela chega e ela faz conosco um test drive. Ela nos impõe e ficar brigando com isso, que é o que está dizendo ali na música, só vai gerar mais sofrimentos, né? E é essa a natureza humana. Aquilo que a gente não pode mudar, a gente tem que aceitar. Sim. Inclusive, a Dulce falou ali de Freud, o pessoal que está acompanhando aí, que gosta, vai ouvir muitos assuntos ainda, que a gente vai tocar no assunto de Freud ainda. Vai ter muito pano para manga no decorrer dos outros vídeos também. Enfim, tem um outro parágrafo também que ele fala, que esse é o terceiro parágrafo, né? Ele diz que eu sei, né, que os seus planos são maiores que os meus, né? E ele começa a falar da relação, da visão dele limitado como ser humano e da visão divina. Ele compara, ele percebe, né, que ele vê as coisas com uma certa limitação. E a partir disso, né, a gente leu, né, uma matéria no canal Super Interessante, no site Super Interessante, perdão, que fala justamente sobre isso, né? E o foco da matéria é falar sobre a relação entre fé e a ciência. E dentro dessa matéria ele fala, o autor, né, ele fala sobre, ultimamente, né, o pessoal anda fazendo algumas pesquisas que relacionam o tratamento de algumas pessoas que têm alguma religião, alguma crença, com os resultados que essas pessoas têm. E ele fala muito sobre essa questão, né, de que a fé, essa crença em algo superior, muitas das vezes ajuda as pessoas a superarem, né, algumas questões de saúde. Enfim, esse descanso, essa confiança é uma arma poderosíssima, que agora que a ciência vem se dando conta, né, da dimensão que isso tem, né, sobre o uso da fé, até justamente para a gente conseguir lidar com questões de saúde que a gente não tem um controle, né, voltando ao que foi dito lá atrás. Verdade. Ultimamente a ciência tem, né, comprovado os efeitos benéficos da fé, né, nas pessoas, até nessa revista, né, super interessante que a gente estava lendo, o Dr. Paulo de Tarso Lima, que trabalha no Centro Oncológico, e ele estava... eu achei muito interessante que ele, na hora que ele admite o paciente, ele já questiona ali qual é a religião do paciente, né, qual é o grau de fé do paciente, e ele prescreve ali como exercício para a pessoa procurar exercer a sua fé, procurar ir mais à igreja, aos cultos, aos templos, porque ele foi percebendo que as pessoas que tinham mais fé, elas conseguiam lidar melhor com as doenças graves, com as doenças crônicas, do que aquelas que não exerciam fé, né? E muitos outros estudos a gente vai percebendo, né? A ciência tem comprovado que a fé tem realmente benefício, traz bem-estar para o ser humano. Até os neurocientistas têm comprovado, né, que a fé, o exercício da fé traz renova os neurotransmissores no cérebro, os neurotransmissores que trazem bem-estar, e está muito ligado à fé com a felicidade, né? Então, assim, fé é algo que a gente não vê, a gente sente, e sente no corpo os benefícios, né? No nosso organismo a gente pode perceber os benefícios da fé. E é muito interessante. Sim. E depois, agora indo para um trecho um pouco mais adiante, vem uma das imagens que eu mais gosto nessa música. Né, que é o momento que você vê que ele, depois de ter percebido a limitação dele como ser humano, ele vem e entrega completamente, no caso da fé dele, ele entrega completamente a Deus toda aquela angústia, toda aquela questão que ele tinha. E aí ele fala, vou ficar quietinho aqui no seu colo esperando o tempo certo de tudo. Isso me vem realmente aquela imagem de uma criança que tem algum medo, tem algum problema, começa a chorar por algum motivo. A partir do momento que ela está nos braços do pai dela, qualquer medo vira poeira, qualquer medo se desfaz, porque
aquele é o lugar, o porto máximo de segurança. Então a criança estando nos braços do pai, aquele problema que ela estava tendo lá parece que vira, sabe, que vira nada, assim. E isso me fez pensar, olha o tamanho desse poder, né, de você realmente ver que as circunstâncias são complicadas e às vezes a gente é impotente diante de algumas situações, mas que ainda assim a gente, tendo esse descanso em fé, a gente tem essa possibilidade de conseguir ter um momento de ataraxia, né, que o pessoal fala, aquele momento de plenitude, apesar de todas as dificuldades que a gente encontrava antes desse momento do descanso, né? Uhum. É um poder incrível esse resultado da fé. Então, no final, né, no quarto parágrafo, a gente percebe que o autor ele vem ali tentando entender, né, como ser humano que nós somos, nós queremos entender tudo que se passa. Ele começou no primeiro processo tentando entender, desenvolvendo até uma briga interna, vamos dizer assim, né, tentando entender, e por fim ele percebe que não dá, tem certas coisas que não dá mesmo para a gente não tentar entender, que nós não vamos entender, né? A vida é como ela é, e existem coisas que fogem ao nosso controle, e aí ele foi percebendo isso e ele chegou ao momento da aceitação, né? É onde ele fala que agora ele vai exercer a fé, aceitando tudo mesmo sem entender. E ele, como você disse, vai como uma criança entender e aceitar que tem um Deus acima dele, um ser maior que está cuidando de tudo, e ele agora deita no colo desse Deus e descansa. Isso é fé. Fé fala disso, de descanso. A fé traz para nós paz, traz segurança, né? Quando a gente para de brigar com aquilo que não está ao nosso alcance e exerce a fé e coloca tudo na mão desse Deus, desse ser que está superior e que tem o controle de todas as coisas, a gente descansa. E é isso que aconteceu com o autor no final. Muito bacana, cara. E assim, uma coisa que eu tava pensando também, a gente tem essa... Geralmente, quando a gente pensa na palavra fé, a gente realmente remete, né, à ideia religiosa e tal. Mas, inclusive, uma coisa que a gente leu também, inclusive foi nessa mesma matéria, né, do Super Interessante, é que existem outras formas. Esse exercício da fé é um exercício naturalmente humano, sabe? É realmente da gente esse entregar um significado de algo superior a alguma coisa que a gente vê como grande ou como capaz de nos manter, assim, de fazer com que a gente firme nossos pés nessa coisa. Então, assim, realmente, ter essa possibilidade de ter esse descanso em algo sólido, mesmo diante de uma situação tão complicada, como, por exemplo, a situação que a gente está atualmente, né? Uma situação tão complicada, e a gente ter a certeza de que há algo sólido, mesmo que a gente não veja, no qual a gente pode colocar os nossos pés, é realmente o maior descanso possível, sabe? Um descanso em algo que a gente não vê e que é algo extremamente concreto. Esse é o paradoxo da fé. Bom, pessoal, então na próxima semana a gente vai estar trazendo a música Dias Melhores do Jota Quest e o nosso tema vai ser Esperança. O pessoal que está vendo aí no YouTube, curta aí, se inscreva no canal. O pessoal que está no Facebook, no Instagram, compartilhe com os amigos e tal. E na semana que vem a gente se encontra de novo. Agora eu vou deixar a Dulce com as considerações finais. Dulce? Pessoal, estamos vivendo uns dias difíceis, né? Com essa crise mundial, essa pandemia, esse vírus assustando todos nós, trazendo medo, trazendo angústia, trazendo incertezas. Então é momento de exercitar a nossa fé. Como está a sua fé? É momento da gente buscar a Deus, saber que Ele está no controle de tudo e, como diz a música, por mais que nós não venhamos a estar entendendo nada, é momento de crer e de confiar que tem um Deus no controle e que tudo vai ficar bem. Então vamos
exercitar a fé. Tenha fé que tudo isso vai passar e Deus tem para nós o melhor. Ok? Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Obrigado.